Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o capitão Wagner e Roberto Cláudio fazem eventos políticos amanhã, sábado, em Fortaleza. O capitão Wagner vai estar no Conjunto Ceará, num encontro com liderados, enquanto Roberto Cláudio será eleito presidente ou primeiro presidente do Diretório Municipal do PDT de Fortaleza, um evento que a direção nacional do partido empresta toda a sua solidariedade pelo fato de ser a principal prefeitura administrada por um seu filiado dentre todas as capitais brasileiras. No caso de Fortaleza, o PDT comanda a prefeitura há mais de 10 anos, tendo sido Roberto Cláudio o primeiro prefeito eleito pelo PDT em Fortaleza, e agora a administração segue com o prefeito José Sarto, já candidato à reeleição no pleito do próximo ano. Como nós dissemos ontem, esse evento do PDT atrai as atenções dos políticos, principalmente do PDT, em razão da presença do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e da expectativa de ir ou não do irmão de Ciro, no caso, o senador Cid Gomes. Os dois não estão se falando desde setembro do ano passado, no auge da campanha eleitoral de 2022. A Assembleia Legislativa Cearense, ontem, aprovou a indicação feita pelo governador Eumano de Freitas do nome do senhor Rafael Maia de Paula para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. Em resumo, ARCE, A-R-C-E. O nome dele, de Rafael Maia de Paula, para ser aprovado, precisava de 24 votos favoráveis dos senhores deputados. Ele teve 25 votos, com a ajuda dos deputados da oposição, pois boa parte dos deputados governistas não estava na Assembleia. A oposição aproveitou a oportunidade para dizer da falta de articulação política do governo Eumano de Freitas, pois sem o apoio dela, oposição, o nome do indicado não teria sido aprovado. Mas o mais inusitado da sessão, e que gerou um constrangimento quase que geral, foi quando a deputada doutora Silvana, com outras palavras, falou do desrespeito aos deputados, não só do governador, mas também do próprio indicado, o senhor Rafael Maia de Paula, que para ser realmente ter o seu nome aprovado, precisava do voto dos deputados. Mas ele, o senhor Rafael Maia de Paula, mesmo precisando do apoio de todos os deputados, sequer falou com a maioria deles para dizer sobre o que pensa do cargo que irá ocupar e, óbvio, pedir o voto
para a aprovação do seu nome. Depois que a deputada doutora Silvana fez essa observação, aí nós ouvimos cochichos de deputados governistas dizendo: ela está certa, isso é uma afronta a nós, não disseram nada para a gente, e esse cara acha que é o tal, nem falou com nenhum de nós. Isso foi dito pelo deputado Daniel Oliveira, que estava na mesa diretora ao lado de alguns outros colegas. Mas vamos ouvir o que disse a deputada doutora Silvana. Acho importante, até pela a relevância do cargo, a importância desse cargo para nós todos os deputados. Eu sempre que votei aqui para conselheiros, sempre tinha, não é chamando a atenção do nosso indicado, mas o trato de você chegar próximo do deputado, tocar na mão, está um negócio assim tão desvalorizado, deputado, que você bota a toque bem rapidinho e faz aquela sessão da sabatina, foi lindo, ótimo, beleza, mas o indicado, a gente sabe que tem padrinho esses cargos, isso aqui não é escondido para ninguém, até porque é uma indicação sempre de alguém ligado ao governo, parabéns para isso, é uma prerrogativa, mas passa por essa casa aqui do povo, esses deputados aqui. E por que eu faço questão dessa aproximação? Não é negócio, não, é porque eu quero ser bem tratado quando eu chegar lá, porque desistem, e aqui foi chamada a atenção, que vai passar graças aos membros aqui da oposição dessa casa. Vai passar por isso, porque senão não tinha quórum. Então, é importante esse relacionamento. E aqui, o nosso apóstolo Luiz Henrique falou também de relacionamentos, dessa confraternização entre as pessoas. Nós somos representantes do povo que vamos precisar, muitas vezes, da ACE. E precisa o conselheiro ter essa compreensão de ter o ouvido aberto. E acho que devia até todos eles fazerem um curso com o doutor Hélio, que toda vida que eu ligava ele atendia, a gente tinha o telefone dele, era uma demanda com os topiqueiros, você liga, não tem tempo de ele, dizia uma vez, ele veio até aqui na casa nos receber. Veio para cá, ele fez uma reunião aqui e a meu chamado e de mais outros 2 parlamentares, ele não, deputado, vocês não têm tempo não, eu vou até aí. Não é porque a pessoa é um escravo do outro, porque nós todos somos servos do povo. E essa votação é uma votação importante. Estou aqui, graças a Deus, estou sendo aqui aclamado por alguns deputados. Essa é uma votação importantíssima, uma função importantíssima. E o deputado é um canal, é uma voz do povo. E eu nunca vi isso. Eu queria até ter pego na mão, pelo menos na sua mão, na mão desse querido, que eu não decorei o nome dele, porque o remédio não está me facilitando, mas o Barros Alves, diga aí, Barros Alves. O Rafael me deu aqui um branco, mas pelo menos para dizer, deputada Lia, deputada, conto com o seu apoio, nós vamos estar lá de portas abertas para escutar a demanda do povo, para escutar a sua voz sempre rouca, mais firme, levando reivindicações para nós, porque valoriza essa casa. Essa casa não é uma secretaria de governo. Não tratem com essa deputada como se eu vou aprovar tudo, que eu posso já fazer uma campanha aqui. Eu perguntei ao apóstolo, vermelho para pegar na sua mão, deputada, se a confusão todo dia por causa do trato, é elegante isso, é um cargo técnico, mas que é bem ligeirinho, meu príncipe, eu estou bem, você vê que eu estou gentilíssima hoje, é porque eu estou gentil hoje. Esse apertar na mão, para dizer esse companheirismo com a Casa do Povo, nós não vamos pedir nada de corrupção, nada de ilegal, não. Pode perguntar ao doutor Hélio Whitson, que o nome dele é difícil de falar. Mas ele tinha esse trato, ele tem esse trato com a gente. Nós somos representantes das pessoas, do povo, e nesses cargos que passam pela nossa vontade, precisa ter uma aproximação com a gente também. Eu acho isso importante. Vou fazer de conta que não sei nem quem é o padrinho, vou fingir que não sei quem é o padrinho, mas o padrinho divide o nosso conselheiro com todos nós, eu tenho certeza, até porque vai precisar do voto de todos esses parlamentares. Bom, o pronunciamento da deputada doutora Silvana realmente pode ser analisado como uma confissão do desprestígio que tem hoje a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais cearenses.
a subserviência da Assembleia resulta nisso. O governo acha que pode mandar qualquer coisa que a Assembleia aprova. E aprova mesmo. A prova disso é que o próprio governador teve que revogar. O próprio governador Elmano, que está há 4 meses do governo, teve que revogar 2 leis de sua iniciativa, porque os deputados aprovaram sem saber o que estava votando. E depois, quando o governo alcançou a razão, viu que não eram aquelas proposições que ele encaminhou que o Estado precisava para que ele, Elmano, continuasse administrando o poder executivo estadual. Na hora que a Assembleia se impuser ao respeito, aí ela será respeitada pelo governador. Pois bem, depois que a deputada disse, eu não conheço esse menino, veja bem, trata até o conselheiro da ACE como menino. Ele é muito jovem, realmente, é um jovem, mas não é um menino. E quando se trata de menino, não está se dando um tratamento legítimo, legal, decente para uma pessoa que vai exercer um cargo que lhe dá a denominação de autoridade. Pois quando ela disse, ele não pegou na minha mão, eu não peguei na mão dele, perguntei aqui ao apóstolo é o deputado, o apóstolo Luiz Henrique, se ele tinha feito o mesmo. Na verdade, o rapaz não tinha, como nós dissemos antes, falado com a maioria dos deputados. Aí vem o constrangimento geral. Aí o rapaz é mandado pelo deputado Júlio César Costa Lima, a quem estava sendo creditado o apadrinhamento da sua indicação, aí ele corre e vai cumprimentar alguns dos deputados ou a maioria dos deputados que estava presente à sessão. Assembleia, os deputados precisam abrir os olhos sob pena de não terminarem muito bem mais esta legislatura e acabarem confirmando o vaticínio do grande Ulisses Guimarães, um dos políticos mais honrados deste país, que dizia, quando foi questionado sobre a qualidade do parlamento daquele momento que ele estava sendo questionado, ele disse para os jornalistas, aguardem, o próximo será pior. E, aliás, esse vaticínio é uma realidade hoje. Ele proferiu isso há mais de 30 anos. Ainda hoje é uma realidade. O legislativo de hoje, o de hoje, é inferior ao de ontem. E não venham dizer que eu estou dizendo que o de ontem era bom. Não. O de ontem também era muito ruim. É que o de hoje é ainda mais ruim do que o de ontem, ou péssimo. Bom, aliás, ontem, o deputado estadual de Assis Diniz, líder da bancada governista na Assembleia, voltou a utilizar um instrumento legítimo. O instrumento é legítimo, porém antidemocrático, porque ele evita que a oposição tenha o direito à manifestação livre no plenário do Legislativo. Geralmente, o plenário da Assembleia geralmente está, está praticamente vazio no curso dos pronunciamentos dos deputados. Só tem deputado em plenário, em número superior a 10, ou a mais de 20, quando a votação exige isso, quando há alguma votação de interesse do governo. A sessão ordinária da Assembleia só pode ser iniciada com a presença de, no mínimo, 14 deputados em plenário. E para ela ter sequência,
também há necessidade de ao menos 14 deputados permanecerem em plenário. Essa parte do regimento quase não é cumprida, mas o deputado de Assis, do PT, líder da bancada governista, para evitar que a oposição faça críticas ao governo humano e mesmo ao governo Lula, já utilizou em 2 oportunidades esse dispositivo, requerendo a verificação de presença. E como não estão 14 deputados em plenário, a sessão é encerrada. Ontem, quinta-feira, foi a segunda vez que de Assis usou esse expediente. E ele o fez depois de um pronunciamento do deputado Sargento Reginauro, em que ele denunciou excesso de gastos da Presidência da República na compra de móveis para o Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginauro. Hoje aqui, encerrando os trabalhos praticamente da nossa manhã, tarde, foi uma notícia que ganhou ontem todos os veículos de comunicação, deputado Queiroz e deputado Cláudio. Pasmem que o mesmo homem que há menos de um ano atrás, numa entrevista, classificou a classe média brasileira como esbanjadora. Esbanjadora. A classe média brasileira ostenta, esbanja, quer ter 2 TVs. Olha só que absurdo. A classe média quer ter 2 TVs. Para quê? Você precisa ter só uma. É a essência do pensamento socialista que ele sempre defendeu. Luiz Inácio Lula da Silva, o grande líder do Partido dos Trabalhadores e atual presidente da República. Mas pasmem, esse presidente, homem simples do povo, alma simples, humilde, quando recebeu o Palácio da Alvorada, disse: não tem condições de me receber. Tinha condições de abrigar a família do ex-presidente, mas não tinha condições de receber o presidente do povo. Precisa de uma reforma, se hospedou nos hotéis mais caros, diárias milionárias. E agora, quando saiu a relação da mobília para acomodar o presidente e sua queridíssima esposa, uma cama de mais de 40 mil reais, deputado Cláudio. Uma cama de mais de 40 mil reais, um sofá de mais de 60 mil reais. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro que trouxe esse homem de volta no poder, inclusive seus eleitores principalmente. Trouxe esse homem de volta no poder para a manutenção desse espírito de realeza. Para concluir, que prega o socialismo para os outros, mas para mim, o luxo, o caviar. Vale ressaltar que o casamento dele foi milionário, feito para um grupo seleto. As mais caras despesas de um casamento no Brasil, mas não tinha nenhum pobre na lista de convidados. Não tinha nenhum pobre na lista de convidados. E agora está aí mostrando mais uma vez, esfregando na cara do povo que o escolheu, que esperava comer picanha e já está recebendo o girimum como alternativa de cardápio. Bom, exageros à parte, esse pronunciamento do deputado Sargento Reginauro foi realmente também rebatido pelo deputado de Assis Diniz, que imediatamente pediu a verificação de presença e, como
só tinham apenas 5 deputados em plenário, a sessão foi encerrada. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com os destaques do nosso blog desta sexta-feira, a gente fala que o STF publica o acórdão sobre a chamada revisão da vida toda nos benefícios do INSS. Em dezembro, os ministros haviam decidido, por maioria de votos, que os aposentados poderão usar todas as suas contribuições, incluindo as recolhidas antes do Plano Real, em 1994, para calcular seus benefícios. Outro destaque que temos é que o Tribunal Superior Eleitoral nega pedido de Bolsonaro para retirar o sigilo da investigação que pode torná-lo inelegível. O pedido foi feito após os advogados se queixarem da divulgação do parecer no qual o Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade de Bolsonaro. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves disse que o sigilo das peças processuais é necessário para proteger as provas e que a própria defesa pode divulgar as informações que achar necessárias. A gente também dá destaque que uma decisão do STF que diz que é inconstitucional estados que permitem a transposição de emprego público no quadro estatutário sem concurso. A Corte analisou um recurso do governo amapaense que alegava que o aproveitamento de empregados da Companhia de Eletricidade do Amapá em cargos efetivos e estatutários afronta a regra da Constituição Federal que veda a investidura de servidor sem a aprovação em concurso público. Stephanie, só uma parte antes de você continuar com a leitura das manchetes e, sobretudo, as nacionais. Ontem aqui no nosso programa, nós dissemos que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai examinar a decisão do governo do Estado do Ceará de transformar emprego de seletistas da extinta Fundação de Saúde do Estado, transformar esses empregos em cargos estatutários. No Diário Oficial de antes de ontem, tem uma relação de centenas de pessoas que trabalhavam como seletista na Fundação de Saúde extinta por uma proposição do governador Elmano, extinta, por sinal, nesta semana. Eles já estão hoje, pelo decreto do governador ou pela portaria do secretário de Saúde, estão como servidores do Estado do Ceará. Agora, hoje, nós temos conhecimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em outras palavras, trazendo o caso aqui para o do Ceará, o Supremo Tribunal Federal analisou um caso relacionado ao Amapá, mas é muito parecido ou quase igual ao do Estado do Ceará. O pessoal que era seletista na Fundação de Saúde extinta pela lei estadual de iniciativa do governador Elmano, esses trabalhadores da fundação não serão estatutários. Agora, como solucionar o problema desse pessoal? Esse pessoal era seletista, tudo bem, eles têm lá como garantia o fundo de garantia. Deve ter, o Estado tinha a obrigação de depositar o fundo de garantia deles. Serão todos demitidos? Ou o governador vai mandar um outro projeto de lei revendo a extinção da Fundação de Saúde? Eu não duvido. Depois que ele revogou 2 leis de suas próprias iniciativas, não duvido que ele faça o mesmo para evitar um prejuízo demasiado a
todo esse pessoal que trabalhava na Fundação de Saúde. Stephanie, continuemos. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com o Estadão, a gente fala sobre relações de exteriores, que Lula fala em autonomia e diz que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore suas relações com a China. Os dois países podem ter um papel positivo e importante para a paz e prosperidade, diz Xi Jinping, o presidente da China. Sobre contas públicas, o Estadão destaca: o Brasil voltou, quem está de volta é o PT em sua mais pura essência. E sobre compras internacionais, não conheço a Shein, diz Haddad na China, sobre taxação de importados no e-commerce. Agora, com as atualizações da Folha de São Paulo, a gente fala sobre PEC dos precatórios, que o esqueleto deixado por Bolsonaro faz precatórios chegarem a 141 bilhões e governo avalia solução. O Tesouro cogita quitar valores pendentes com parte do supervalite. Dívida não contabilizada pode chegar a 460 bilhões em 2026. Sobre governo, o PT liga, alerta e aciona base de campanha para ajudar Lula em início turbulento de governo. Agora, com as atualizações do Globo, está como principal manchete sobre a viagem à Ásia. Lula encontra Xi Jinping, assina 15 acordos e diz que ninguém vai proibir relação do Brasil com a China. A gente também destaca uma fala do ex-embaixador dos Estados Unidos, que ele diz que se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, boa sorte com isso. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas chamamos a atenção para uma longa entrevista que fizemos com o deputado estadual Renato Roseno, tratando desse problema hoje que infelizmente temos que registrar, que são esses incidentes ou esses abusos acontecidos em algumas escolas do nosso Brasil. Nós falamos muito sobre isso, inclusive censurando que os próprios governos estão tratando essa questão como uma questão de polícia. E é mais uma questão que deve ser cuidado pela psicologia ou até pela psiquiatria. Também nós temos aqui uma matéria com o senador Tasso Gereissati, que está guardando repouso por conta de uma gripe, e, em razão disso, ele não foi receber ontem a homenagem da Prefeitura de Fortaleza, a medalha Iracema, porque nas comemorações dos 279 anos de emancipação política de Fortaleza. Vários ex-prefeitos lá estavam, destacando-se a ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli. Muito obrigado pela audiência dispensada, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Convidamos aos nossos internautas para daqui a pouco, logo mais às 12h30, uma entrevista com o vice-prefeito de Fortaleza, o Elcio Batista, onde falaremos sobre política e a questão sociológica no Brasil. Bom fim de semana. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Bom final de semana.